Quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 5º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, sal da terra e luz do mundo, vem logo após as bem-aventuranças que nós meditamos no domingo passado. Se em casa, durante a semana, você tomar a sua Bíblia para o seu momento de oração pessoal, orientado pela palavra, faça este exercício de ler todo o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Você vai encontrar na primeira parte as bem-aventuranças e depois a segunda parte, o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Se nas bem-aventuranças Jesus descreve a identidade dos discípulos, em seguida Jesus vai agora explicitar a sua missão pública. Olha que interessante, as bem-aventuranças moldarão a identidade do discípulo, quem ele é. E o Evangelho, sal da terra e luz do mundo, aponta para a missão de cada discípulo. Ser sal e luz não é apenas um conselho moral isolado, mas é consequência do discipulado. Logo, quem são os destinatários deste evangelho? Os discípulos. Mas é interessante também percebermos que além daqueles que seguiam a Jesus, havia também uma grande multidão ao seu redor. E por que Jesus utiliza esta pedagogia de trazer a temática da identidade e da missão dos discípulos junto à multidão? Porque o discipulado não é pessoal, não é um mérito para si, não é uma escolha porque eu sou melhor do que os demais. Não, o discipulado nos põe no caminho com Cristo, no qual nós somos capazes de experimentá-lo, de conhecê-lo, e ao fazermos esta experiência, devemos testemunhar a todas as pessoas. Os discípulos, conhecendo a sua identidade, conhecendo a sua missão, agora deveria testemunhar
para aquela grande multidão que estava à sua volta. E nós vamos fazer o exercício de compreensão desse evangelho de hoje, tendo dois eixos. O primeiro eixo é aquele que volta para a nossa missão, vós sois. E depois o segundo eixo, a nossa responsabilidade diante do chamado que o Senhor nos faz. Agora nós vamos voltar ao texto. Se você tem o folheto em mãos, eu te convido a tomar o trecho de hoje. Vamos ao versículo 13. Nós vamos dividir o texto em duas partes. A primeira parte, entender o que significa ser sal da terra. E depois, a segunda parte, o que significa ser luz do mundo. Encontraram aí? Mateus, capítulo 5, versículo 13. Leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Paremos aqui. Vamos entender qual é o significado do sal na Bíblia. Se vocês tomarem o Antigo Testamento e fizerem uma leitura corrida, encontrarão alguns textos que apontarão qual é o significado do sal no mundo bíblico. Primeiro significado: o sal tem uma dupla missão de dar o sabor e de conservar o alimento. Vamos tomar alguns exemplos concretos para a gente entender isso. Já ficou internado e já comeu comidinha de hospital? É triste, quem já comeu sabe. Por quê? Porque é uma comida sem tempero, é uma comida sem sal. Quando você chega no almoço de domingo, como muitos de vocês farão hoje, talvez na casa da família, da mãe, da avó, e tá aquela comida gostosa, bem temperada, mas a gente come com gosto. Por quê? Porque a comida tem sabor, diferente da comida do hospital, que a gente costuma dizer de maneira popular, é uma comida sonsa, sem sal, sem tempero. Função de dar sabor. Mas o sal também tem a função de conservar. Os mais jovens não fizeram essa experiência, mas os mais velhos vão entender o que o padre vai falar aqui. Antigamente era difícil você ter uma geladeira em casa. Hoje praticamente todos nós temos. Então qual era a técnica que as pessoas utilizavam, por exemplo, para conservar a carne quando lá na roça matava uma vaca? Tinha duas possibilidades: ou fazia a carne de lata para guardar na manteiga, não é? Ou você passava o sal na carne e deixava ela secando no sol. Por quê? Porque o sal tem o poder de conservar a carne sem ela se perder. Por que tomar esta conotação de entender o significado do sal para compreendermos o Evangelho? Porque o Evangelho transcende o que é imanente, o que é material. E o Evangelho nos abre para aquilo que é transcendente. O sal precisa dar sabor e o sal precisa conservar. Vamos trazer esta característica do sal para a nossa vida, para o nosso caminho de fé. Se a missão do sal é dar sabor, que tipo de experiência
faz com que a minha vida tenha um sabor. Lembra daquela propaganda do sazon, que é um tempero? E eles vinculavam o tempero ao amor. Coloque amor, mas na verdade era para fazer a propaganda do tempero. Então, na nossa vida de fé, no nosso caminho, na prática religiosa, o que pode gerar um sabor que vai qualificar a minha vida? Como a comida gostosa da mãe e da avó, a experiência que eu faço com Jesus. A experiência com Jesus na minha vida precisa dar um novo sabor, precisa dar um novo rumo, precisa abrir horizontes nos quais eu também seja capaz de testemunhá-lo nos ambientes onde eu estou inserido. E qual está sendo a nossa dificuldade hoje? Muitas pessoas até se dispõem a fazer um caminho de fé, a praticar a religião com persistência, mas muitos modelos apresentados têm feito dos cristãos sem sabor, cristãos sem gosto, cristãos sem sal. Não seja você um cristão como aquela comida sonsa do hospital, mas seja você um cristão que, ao experimentar o que Jesus tem para a sua vida, isso te dá um novo horizonte para a sua existência, onde você é capaz de sentir um novo gosto para viver. E diante desta experiência, o testemunho. Qual era a finalidade de Jesus ao catequizar os discípulos junto à multidão? Eles deveriam testemunhar o ensinamento de Jesus. E na nossa vida não é diferente. Mas agora este sabor, este tempero, ele não pode ser momentâneo. Há mais ou menos um mês atrás, eu os provoquei na homilia, dizendo que nós não podemos ser cristãos de temporada. Lembre-se, que nós não podemos ser católicos de temporada, mas nós precisamos permanecer no caminho do Senhor. E por que faço esta retomada da homilia passada? Porque a finalidade do sal também é de conservar, é de permanecer. Como o sal tem a capacidade de conservar a carne para que ela não apodreça, na vida cristã, o sal da terra que nos traz o evangelho de hoje também deve nos conservar no caminho do Senhor. Além disso, o sal na Bíblia também tem a conotação da aliança. Se vocês tomarem lá no livro dos Números, capítulo 18, versículo 19, ou no livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 5, nós vamos ver que no Antigo Testamento o povo utilizava a metáfora da aliança de sal, sugerindo a permanência e a fidelidade do povo de Israel ao seu Deus. E neste domingo, ao olharmos para esta realidade do sal no Evangelho, nos perguntemos: que tipo de sabor eu experimento na vivência da minha fé? Que tipo de sabor eu sou capaz também de externalizar? Quando você chega como cristão, como católico, para testemunhar a sua fé, a sua conduta, o seu modo de ser e de viver, é capaz de temperar ou é capaz de destemperar? Façamos esta reflexão. Durante esta semana, quando eu preparava a homilia de hoje, eu li um texto bastante interessante de São João Crisóstomo, e ele traz uma perspectiva muito interessante sobre o sal da terra,
que agora eu partilho com vocês. São João Crisóstomo diz: Jesus não diz aos discípulos: tende sal, mas Jesus diz aos discípulos: vós sois sal. Logo, esta característica trata da identidade do discípulo. Ele não tem sal, ele é sal. Então fala da sua identidade, e esta identidade pede uma responsabilidade. Jesus dizendo: vós sois sal para temperar, para trazer um novo gosto, para possibilitar aos demais uma nova experiência. Não sejamos cristãos insosso, ou seja, acomodados, paralisados, preguiçosos, atrasados, mas permitamos com que o evangelho de hoje, que nos diz: vós sois o sal da terra, seja capaz de nos transformar interiormente. Façamos esta experiência com Jesus para que de fato Ele possa qualificar, temperar, conservar, salgar no bom sentido o nosso caminho. Mas Jesus, nesta primeira parte, traz também uma consequência se o sal perde a sua finalidade, que é de salgar e de temperar. De acordo com o Evangelho, o que acontece com o sal que perde o seu sabor? Vocês prestaram atenção no Evangelho? Vocês acabaram de ler agora? O que Jesus diz? Ele não servirá mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É uma imagem muito forte que Jesus traz para os seus discípulos. Qual é a finalidade de Jesus no final desta primeira parte? Ajudar os discípulos a entender que quando o testemunho não corresponde ao Evangelho, a mensagem deles é desacreditada. Olha como isso é sério. Esta metáfora de ser lançado, jogado fora e pisado, era para chamar a atenção dos discípulos para a coerência evangélica. O testemunho precisa estar em consonância com a palavra, porque se houver divergência entre o que a palavra ensina e o testemunho que o cristão dá, esta divergência gera a perca da credibilidade. E basta nós olharmos para a nossa igreja, quantos escândalos já lidamos ao longo da história, de pessoas que no exercício da liderança da prática religiosa deu um testemunho que não correspondia ao Evangelho. E isso não é apenas para as lideranças religiosas que caíram dos seus tronos, mas isto vale para a nossa vida cotidiana, como pai, como mãe de família, no exercício do seu trabalho, da sua profissão, na vida da comunidade, na pastoral que nós participamos. Por isso, irmãos e irmãs, lembremos do que hoje o Evangelho nos provoca: vós sois o sal da terra. Vamos agora à segunda parte, porque Jesus vai utilizar
uma outra simbologia muito forte. Tomemos agora os versículos 14 e 15, seguintes aí onde nós estávamos. Vamos juntos? Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Minha gente, Jesus é muito pedagógico. Vai trazer agora um outro elemento simbólico muito forte: a luz. Vocês sabem que no livro do Gênesis, que nos narra a história da criação, a primeira obra de Deus é qual? O que é que Deus cria por primeiro? A luz. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Naquela época, para os judeus, Jerusalém era considerada a cidade que ficava mais alta na geografia de Israel. E por que ela estava mais alta? Porque ela era chamada a ser luz para os demais povos. Vamos trazer um outro exemplo do cotidiano. Antigamente nem todos tinham acesso à energia elétrica. Muitos de vocês viveram na época da lamparina. Numa casa de pau a pique, sabe o que é uma casa de pau a pique? Uma casa bem simples, feita de madeira. Tem também as casas de adobe, que era feito de barro. Como não tinha energia elétrica, onde que você colocava a lamparina? Debaixo da mesa? Debaixo do banco? Não, você colocava ela na comunheira da casa, porque naquela época as casas não eram forradas como as de hoje. Então você colocava a lamparina na comunheira, por quê? Porque aquela luz resplandecia e iluminava toda a casa. Às vezes a meninada ficava com a ponta do nariz preta, não é? Por causa do betume da querosene, mas a luz em cima era capaz de iluminar toda a casa. E por que Jesus vai trazer agora este elemento da luz? Em primeiro lugar, para evocar a nossa identidade. Em primeiro lugar, vós sois sal, e agora vós sois luz. Quer falar da nossa identidade. Mas esta luz não é uma luz própria. Esta luz é uma luz resplandecida na vida do cristão. Depois da morte de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. E o sinal por excelência da sua ressurreição é qual? A luz. A origem da luz está nele. E quando eu sou capaz de fazer uma experiência de vida com ele, a luz dele resplandece em mim e eu sou capaz de iluminar. E aqui eu quero convidar vocês para a vida prática. Há duas experiências nesta semana, preste atenção. A primeira experiência, ela é interior. Faça o seu exame de consciência. Olhe para a sua vida e se pergunte: quais são as áreas da minha interioridade que passam pela escuridão e que precisam ser iluminadas pela luz de Jesus? Vós sois luz do mundo. Permita com que a luz de Jesus ilumine as dimensões obscuras da sua vida interior. Primeiro exercício. E o segundo exercício, ele é exterior. Porque você vai olhar os diversos ambientes que você frequenta.
o da sua família, o do seu trabalho, da escola, da faculdade, da comunidade, da vizinhança onde você mora, da sua roda de amigos, e perceba quais ambientes que eu frequento que precisam ser iluminados pela luz de Jesus. Quais são ambientes obscuros que também estão à minha volta e que precisam desta luz de Jesus. E por que destes dois exercícios? Para que a luz de Jesus ilumine por dentro, mas também ilumine por fora. Faça esta experiência. Por quê? Porque a luz é energia, e sendo energia, ela expande, ela dilata, é a lei da física. O que Jesus quer ensinar aos discípulos? A luz não é só para eles, a luz é para todos. Nós não podemos nos fechar numa casta, num grupinho fechado, achando que nós somos os privilegiados, os melhores porque o Senhor nos chamou. Não, pelo contrário. A luz que nós experimentamos na vida interior é para iluminar principalmente junto àqueles que estão nas trevas, na escuridão, que são diferentes de nós, que talvez levam uma vida diferente da nossa. O Papa Francisco sempre gostava de dizer: não tenhamos medo de lidarmos com aqueles que são diferentes de nós. Por isso, irmão e irmã, amanhã no trabalho, não tenha medo de ser luz para aquele que é diferente de você. A luz também é para ele. Talvez na vida familiar, nos descompassos que a gente vive com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o marido, não tenhamos medo de resplandecermos a luz de Jesus para eles também. Eles também são destinatários desta luz. Nós vamos no último versículo, para a gente encerrar a meditação. Vamos juntos? Versículo 16. Leia com bastante atenção, porque aqui nós vamos ter a chave de leitura para a compreensão do restante do texto. Vamos juntos? Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. A vossa luz é para brilhar. E é para brilhar só para você, para te fazer estrelinha? Não. A luz é para brilhar em você diante dos demais. Não é para te fazer estrelinha, para ganhar like, aplausos e elogios somente. Mas é para que esta luz seja testemunhada para os demais. E aí vem Jesus, concluindo o evangelho de hoje, nos dando uma sacudida, porque a luz se expressa em boas obras. O que isso quer nos dizer? Através de ações concretas e coerentes, alinhadas com o evangelho. E aí cada qual deve se perguntar: como estão as minhas obras de luz na vida cotidiana? O objetivo de Jesus é que os discípulos entendessem: a glória não é do discípulo, mas a glória deve ser de quem? Do Pai. As vossas boas obras têm como finalidade o louvor ao vosso Pai que está nos céus. Com a era digital, que é a era que nós estamos vivendo, nós temos hoje muitos padres, freiras, leigos e leigas que assumiram o apostolado
do conteúdo da fé nas redes sociais. Mas qual é a dificuldade que estamos percebendo? Estes que talvez arrebanham multidões de fiéis, de católicos, chamados na linguagem popular digital como seguidores, trazem os seguidores para quem? Para si. E aquele influencer digital, seja ele padre, bispo, freira, leigo ou leiga, se torna uma estrelinha, brilhando a sua luz para que tenha seguidores, likes, comentários, público para comprar os seus produtos, porque logo logo entra a finalidade econômica. Ele já escreve um livro, ele já abre um curso, e aí você tem que comprar o livro, você tem que pagar o curso, e assim a coisa vai. Cuidado, permita com que o evangelho de hoje purifique o seu modo de buscar estes auxílios na internet, que de repente você vai ser muito mais instrumentalizado do que ajudado. Entenda que, de acordo com o evangelho de hoje, a luz de Cristo que resplandece sobre nós, para iluminar as áreas mais obscuras da nossa interioridade, para iluminar os ambientes onde estamos inseridos, tem uma única finalidade. E qual é a finalidade? O louvor ao Divino Pai Eterno. A única finalidade para aquele que assume a sua missão, a sua identidade, sendo sal da terra e luz do mundo, é louvar o vosso Pai que está nos céus. Olha a força desse evangelho, olha o impacto que esta palavra hoje precisa realizar nas nossas vidas. Eu não sou sal da terra porque eu sou o melhor, eu não sou luz do mundo porque eu sou o mais inteligente. Não, pelo contrário, eu sou chamado a ser sal da terra e luz do mundo para louvar o Pai que está nos céus. E quando a gente colocar esse evangelho em prática, ele vai nos purificar de muita tranqueira religiosa que nós trouxemos para a nossa vida. Prepare-se. Se você colocar esse evangelho de hoje em prática na sua vida, ele vai te purificar de muitas tranqueiras e penduricados religiosos que você trouxe para a sua caminhada, por talvez não compreender a originalidade da palavra. Faça esta experiência. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Vamos pedir esta graça que o evangelho quer hoje nos oferecer no final desta homilia. Se te ajuda a rezar por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: o que em mim ainda precisa deste tempero, deste sal, que é capaz de dar um novo gosto e um novo sentido para a minha existência? Quais são as áreas da minha vida que precisam ser iluminadas pela luz do Cristo ressuscitado? Quais são os ambientes que eu frequento que precisam desta luz? Vai repetindo para você: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Vai pedindo para Jesus: eu quero ser sal da terra, eu quero ser luz do mundo, Jesus, como hoje a tua palavra me ensina. Peça com fé, para que o evangelho de hoje purifique
a sua caminhada de fé e a sua prática religiosa. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fogo. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague